na nossa caminhada. Podemos continuar, né? Veio uma mensagem aqui, mas acho que é da gravação. Então, que essa mensagem de hoje nós possamos colocar em nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa semana. Lembrando principalmente dos irmãos de caminhada do Núcleo Assistencial Ramatiz, para que essas energias também alcancem a todos. A leitura de hoje é sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 6, causas anteriores das aflições. Então, aqui diz assim: mas se há males, dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes sem nenhuma providência e que nenhuma providência poderia impedir, ou reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, flagelos naturais e enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que nos tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, devido às deformidades, à idiopatia, cretinismo, às deficiências, né, às limitações. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, uma sorte sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? É muito comum, né, a gente ver isso, às vezes dentro da nossa própria família, ou dos nossos arranjos familiares, né, parentes, primos, familiares mais próximos ou mais distantes. A gente sempre fala, por exemplo, numa família grande, mas fulano, fulano, fulano deu certo na vida. Já fulano, 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 não. E foram criados do mesmo jeito, com a mesma educação, né, no mesmo núcleo familiar, com o mesmo pai e mesma mãe, né? Ou então uma família muito feliz, que se forma muito feliz, muito ordeira, muito organizada, muito harmoniosa, de repente vem uma fatalidade. Ou é uma morte súbita, né? Ou um acidente que alcança um dos entes ali de uma forma trágica, né? Ou outras tragédias. E aí a gente entra nesse círculo, né, de indagações. Por quê? Por que comigo? Ou por que com aqueles? Por que com aquela pessoa? Como se a gente... Como não? A gente sempre está buscando, né? A gente sempre está em busca de uma razão. Quando vem uma aflição, a gente sempre quer saber o porquê. Acho que até pela força do hábito da gente perguntar, porque, na verdade, se a gente for fazer uma varredura consciencial, né, uma busca de consciência, um olhar para dentro ou para trás, no sentido de dias atrás, né, meses atrás, horas atrás, né, o que aconteceu que desencadeou tal situação? A gente dificilmente faz isso. A gente sempre procura já uma razão, né? Uma razão externa, uma razão paralela a uma ação nossa.
né? Aí, quando muito, a gente consegue falar, não, mas espera aí, então o que que eu fiz? Esgotadas todas as outras opções, né? O que que eu fiz para chegar nessa situação? Ou o que eu não fiz, deixei de fazer que me levou a essa situação? Mas muitas vezes ainda nos colocamos na condição da vítima, do vitimismo. Aí ele continua, que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conhecem a vida senão o sofrimento. Problemas que nenhuma filosofia pode resolver. Anomalias que nenhuma religião pode justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada em alguns instantes na Terra. E fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude desta dualidade, de que todo efeito tem uma causa e uma verdade também, né? Algo constatado, aqui ele fala em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, ou seja, né, de algo dessa verdade comprovada, colocada à prova já. Então, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E que desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, se a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, ela deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente, uma existência anterior. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que se fez, se somos punidos. Não, desculpa. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, ou fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz que de lado está a justiça de Deus. Porque tem uma passagem no Evangelho, e em outras obras também, que a gente vê, já ouviu, já trouxeram em estudo, que a gente tem que lembrar que não fazer o mal, não fazer nada errado, é bom, é muito bom, é o ideal. Mas também não fazer nada para que o mal não aconteça, não é tão bom. Né? Vamos dizer que é 50% bom, 70% bom. Né? Porque se você não sabe, se a gente não sabe, tudo bem. A gente não tomou conhecimento de que aquilo poderia vir a acontecer. Mas se assim ainda, tendo conhecimento de que aquele fato, aquela situação pode desencadear uma consequência ruim, então aí a gente se torna corresponsável. Então, por isso que ele fala aqui que Deus poderia, ó, por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Ou seja, se a gente não faz o bem, se a gente deixa de fazer o bem, seja por qualquer razão for, a gente já está contribuindo para que, de alguma forma, o mal prevaleça.
É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Isso à luz da nossa reflexão, né? Da reflexão do homem. Mas aí ele continua: o homem não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A palavra punição aqui aparece como, vamos dizer assim, uma questão semântica, né? Uma questão de se fazer entender aqui, porque a gente sabe que Deus ele não pune ninguém, né? Deus, fonte primeira de todas as coisas, nosso Criador, ele não pune ninguém. Que punição, que consequência boa ou ruim, ela advém das nossas atitudes, né? Que fala a lei da causa e efeito. Por isso que lá em cima ele falou do axioma, ó, de que todo efeito tem uma causa. A lei da ação e reação. Então, continuando aqui. A prosperidade do mal não é senão momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A felicidade de que, à primeira vista, parece imerecida, tem, pois, a sua razão de ser. Se aquele que sofre pode sempre dizer, e aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque pequei. Porque, às vezes, pela condição do reencarne, né, na condição do reencarne, a gente sabe que a gente passa por aquele esquecimento, né, temporal. Enquanto a gente estiver aqui nessa encarnação, a gente esquece. Há um esquecimento, há uma anulação da nossa memória, da nossa vida pregressa, para que a gente possa ter condições mentais, emocionais, né, morais, para seguir nessa nova encarnação. Então, a gente, momentaneamente, por mais que a gente momentaneamente esteja com essa consciência, né, amornada, né, esquecida, apagada, nós espíritas sabemos que a gente não precisa se lembrar exatamente do fato ou dos fatos vivenciados noutra encarnação ou num passado recente, para que a gente entenda ou busque compreender o que está acontecendo. A gente já sabe que se está passando por A, por B, se veio nessa condição de pessoa, de vida, nessa família, nesse trabalho, nesse corpo, nessa cor, nesse jeito, é porque foi necessário à luz do planejamento divino para que a gente pudesse resgatar, compensar, reaver, né, débitos e saneá-los, quer dizer, resolvê-los ou melhorar, né, essa situação o máximo possível. Então, nós espíritas, a gente já tem isso como verdade, a gente já tem essa consciência. Né? Se a gente ainda não tem, a gente tem que procurar ter, porque é um fato inquestionável. Né? E aí ele já manda aqui uma mensagem, ó. E a gente pode sempre pedir perdão, por mais que a gente não se lembre do que aconteceu, que a gente deve inserir o hábito de pedir perdão a Deus, porque errou, porque pecou, porque não se lembra e se cometeu, né, infortúnios, e se cometeu penalidades e que se cometeu coisas erradas, que ele possa nos perdoar, perdoar a nossa ignorância na época, a nossa limitação moral, né? Aí ele continua, os sofrimentos
por causas anteriores são frequentemente como as faltas atuais. A consequência natural da falta cometida quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário material. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Então, essa conta é exatamente igual. O Evangelho nos traz essa mensagem. Assim se explicam, pela pluralidade da existência e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre bons e os maus. Essa anomalia não existe em aparência, senão porque considerada sob o ponto de vista presente, mas se eleva pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências. Ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da qual lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. Então, eu entendi essa parte assim, que a gente recebe a quantidade, o tipo, o limite exato daquilo que a gente vai ter condição de suportar naquela encarnação. Às vezes, uma cobrança, né, uma reparação, ela pode ser tão grande, que pela benemerência, né, benevolência de Deus, ainda se diminui isso, ou se divide, ou se reparte, né? O Adão já falou sobre isso. Às vezes a gente não resgata tudo numa vida só. Que às vezes os débitos são tão grandes que realmente seria impossível. Principalmente se a gente olhar para trás a história de barbárie da Terra, né? E se a gente vem reencarnando nesse planeta tanto tempo, então a gente pode pensar assim, Jesus do Nazaré, de onde será que eu vim, né? O que eu fiz? Porque se eu já estou reencarnando nesse planeta aqui há muito tempo, é porque provavelmente eu passei por tudo isso. Então, a gente sempre olha esse cenário do passado como se fosse um cenário, né? Como se fosse uma tela, um filme que aconteceu, mas que estava lá, que parece que a gente não estava lá. Mas, de novo, voltamos a pensar que nós, espíritas, já temos conhecimento suficiente para lembrar que esse passado foi vivido por muitos de nós, né? Ou por nós mesmos, porque nós estamos aqui vinculados a esse planeta ainda, nessas encarnações e reencarnações. Então, e esse passado desse planeta não foi bonitinho, né? Muita guerra, muito sofrimento, muita barbárie, hoje ainda é. A gente vê que melhorou muito, mas a gente ainda vê muita coisa dramática acontecer, então a gente fica pensando, a gente fala, ai, como esses irmãos são capazes de fazer isso? Mas espera lá, vai saber se a gente também já não fez isso, né? E outra coisa,
tem uma ideia na quântica, né, na mecânica quântica, que fala da questão do holograma universal. Então, se tudo é fonte da mesma origem, então nós estamos todos e tudo está vinculado, preso, ligado a esse holograma universal, né? A gente é um todo, somos partes que compomos um todo. Então esse todo ele vai ser reflexo da atitude de cada uma dessas partes. Então a gente volta lá naquela primeira frase que ele falou: se a gente não pode ser punido pelo bem que, pelo mal que fez, mas também pelo mal que não fez, ou que não se evitou. E hoje ainda o somos. Então, mesmo acontecendo as barbáries lá longe da gente, quando a gente pensa em guerra, né, em coisa mais assim escandalosa, vamos dizer, porque existem as barbáries silenciosas, aquelas individuais, que acontecem muitas vezes ao lado da gente e a gente não toma conhecimento, ou se toma conhecimento faz de conta que não está vendo, né? Uma criança pedindo comida na rua, um idoso abandonado, ou uma mulher sofrendo violência doméstica, ou uma criança abusada, enfim. Então, de alguma forma, pela física quântica, a gente está ligado a isso. Assim que eu, né, entendo, sei vocês, mas assim que eu entendo. Então, por isso que fala que a justiça de Deus jamais é interrompida. Jamais ela é interrompida. Ela pode ser, vamos dizer, retardada, né? Assim, no sentido de atrasada, né? Ó, agora não, peraí, como Adão falou já pra gente, ó, esses dias ele me explicou, vamos dizer que o espírito, que cada um tem uma promissória com um plano espiritual. De quando em quando, essa promissória é cobrada, uma parcela, a gente tem que pagar. Aí vem aquela parcela. Aí os bons espíritos que vêm cobrar, eles encontram a gente trabalhando no bem, procurando um caminho melhor de luz, enganjado em alguma coisa melhor. Aí, opa, peraí, não vamos cobrar então 100%, vamos cobrar só tantos por cento dessa parcela, ou então nem vamos cobrar essa parcela agora, já tem crédito, vamos levar, depois a gente volta. Então, aí, ela não é interrompida, mas ela é atrasada, retardada, né? Bloqueada ali, coloca em stand-by, mas interrompida jamais. A não ser que a gente caminhe sempre cada vez mais a caminho da luz, para o bem, para o amor, cada vez mais, e consiga se transformar, né? Mesmo assim, os grandes espíritos que já habitaram a Terra como ser humano, se a gente pegar a história deles, a gente vai ver que como ainda vieram aqui para passar tudo o que passaram. Então, conscientes de que eles estavam vindo naquela condição. Oi, Selma, perdemos o seu áudio.
Vamos permanecer na sala. Ela deve ter tido algum problema de internet, já deve estar voltando, tá, gente? Ouvindo? Sim, agora sim. Ah, tá. Caiu a internet aqui, agora Uhum. voltou. Pode Tá. voltar. Aham. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha como conhecimento de causa, mas não livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Você vê que Deus é tão benevolente que ele concede a nós ainda, né, a opção, a oportunidade da reparação. E muitas vezes a gente não faz isso com o nosso irmão, né? A gente já o condena ali, já na primeira condição, a gente já critica, já aponta, né? Já o coloca naquela condição né, do errado, da ralé, né? E não quer, sai, não deve, não vamos atender, não vamos olhar, não vamos dar ouvido. Ah, esse aí não adianta, e esse aí, vem toda vez a mesma coisa. Então, isso é imperfeição da nossa parte. Isso está demonstrando a nossa imperfeição da capacidade de sermos indulgentes, a nossa limitação nessa capacidade. A nossa limitação na capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Né? Porque nem Deus, que é a força maior de tudo, faz dessa maneira contundente. Não, ele nos dá a oportunidade da reparação. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. Não, não, porque frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Aí a gente vai falar das grandes almas, né? Daquelas almas de envergadura moral já que a gente vê passar pela Terra, né? Que já tem tanta consciência da condição, da sua condição de ser que precisa e que vive para Deus, né? Que busca realmente a felicidade, que busca viver esse amor divino, que ele, em sã consciência, ele já opta por vir passar aquela prova já para resolver o que puder, né? Assim, a expiação serve de prova, mas a prova não é sempre uma expiação.
Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. O que é perfeito não tem mais necessidade de ser consertado, arrumado, modificado, né? Já chegou à perfeição. Um espírito pode ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda um pouquinho mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso. Aí a gente fala assim, puxa, mas então será que Jesus Cristo, ele veio, ele passou tudo aquilo porque livre consciência e decisão e para sanear ainda alguma coisa que ele tinha que né, se arrumar no caminho, na linha da sua vida? Não sabe, a gente não sabe. A gente não tem ideia, porque é um ser de tamanha envergadura moral, de tamanha capacidade, né, e valor, né, não sabe. Muito provavelmente, por tanto amor, por tanta capacidade de perfeição e de amor, ele ainda escolheu passar por aquilo como uma prova de amor por nós, né, como um exemplo para nós. Não sabe, a gente não sabe, né? Aqui só fala isso, que muitas vezes nem sempre uma prova é uma expiação. Mas se a gente consegue passar por aquilo, a gente sairá mais vitorioso, mais perfeito, mais elevado. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, nobres sentimentos inatos que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentação. Pode-se, ao contrário, considerar como uma expiação as aflições que excitam as queixas e compele o homem à revolta contra Deus. Então ele, vamos dizer assim, ele deixa como se fosse uma dica para a gente mais ou menos identificar, né? Porque realmente tem pessoas entre nós que a gente vê passar tanta coisa, né? Vem numa vida tão fora do eixo, tão miserável, tão abandonada, e aí luta, 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 e passa por aquela vida e depois vai embora tão cedo e à luz da nossa concepção de vida, né, gente? Presta atenção. A gente tem essa mania. E aí a gente fala, nossa, essa pessoa tão boa, nunca vi essa pessoa reclamar, nunca vi essa pessoa lamuriar, nunca vi essa pessoa chorar, incapaz de fazer mal, de ter uma atitude antiética, de ter um sentimento de reclamação, e passa tudo e aguenta tudo. Como que pode, né? A gente não consegue explicar. Ao contrário, por outro lado, de pessoas que, no mínimo, com uma unha encravada, com uma trombada que a gente dá na parede. Ai, meu Deus, por que isso acontece comigo? Só comigo, que não sei o quê, que nada dá certo. Que é esse tipo, né, que a gente mais se assemelha. Quem não, alguma vez na vida, né, que já não fez isso pela ignorância moral, pelo, pela infantilidade, né, moral, emocional da gente, ou pelas nossas imperfeições mesmo, pelo nosso narcisismo, né, pela necessidade de ser notado, de ser. A gente faz. Quer ver o que a gente faz? A gente tem uma gripe, a gente já fica. Ai, nossa, tô mal.
Para todo mundo a gente fala, mas eu tô mal. Vai para lá, vem para cá. Mas eu tô mal. Mas eu encontrei com um, encontra e reclama, encontra com o outro e reclama. Por que que a gente faz isso? Tá errado? A gente não tá mal e tá reclamando à toa? Não, tá ruim. Às vezes aquela gripe, aquele mal-estar realmente tá ruim, tá te colocando um mal-estar no seu corpo e colocando para baixo, né? Mas a gente quer falar e falar e falar, mas por quê? Porque a gente quer, tá carente, a gente quer ser notado, a gente quer ser acalentado, falar, oh, meu Deus, coitadinho, não, mas é assim, vai passar, toma um chá, quer dizer, aquilo é importante para a gente. É importante que por um minuto alguém olhe, alguém pense, olha, oh, meu Deus, né? São fragilidades que a gente tem no traço da personalidade da gente que a gente nem percebe. A gente nem percebe que traz essas fragilidades emocionais. Mas a gente traz. A gente traz esse quê de carência, a gente traz esse quê de narcisismo. Né? É muito difícil uma pessoa já não ter mais isso, ou conseguir já ter superado isso, porque é quase que inconsciente a gente fazer isso. Pode ver, é raro, são as pessoas assim, que do convívio da gente, a gente consegue contar no dedo. Quem nunca reclama de nada, quem nunca faz algum esforço para se aparecer, né, como diria o Matuto, se amostrar em alguma situação, a gente conta no dedo, porque a gente mesmo faz. Por quê? Porque a gente já traz essa essênciazinha da necessidade de que o outro olhe para a gente, de ser notado. Aí não é um crime grande, não é uma, né, a gente vai falar, mas se a gente pensar bem, é um quesinho ainda da imperfeição, né, do sentimento ali ainda egoísta, da gente querer atenção, como foi a palestra do Frei, sobre o Frei Fabiano de Cristo, né? Que Adão citou lá que ele andava descalço no chão batido, que lá era chão batido dentro do mosteiro, mas ele ainda fazia questão de andar descalço, porque o barulho da chinela, da sandália, incomodava os doentes. Então, olha, tamanha sensibilidade dessa pessoa. Falar, olha, a pessoa está tão doente, está tão sofrendo, com tanta dor, que o mínimo de barulho possível é importante. Então, se eu posso diminuir isso andando descalço, eu vou fazer. Isso é uma alma boa, né? Um exemplo de uma pessoa que realmente é altruísta, pensa para fora, enquanto que a gente não, a gente ainda pensa para dentro, pensa na gente, né? Quer os olhos virados para a gente. Então, são as nossas, né, imperfeições. Ele continua assim, que o sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Então, ele traz aqui nessa mensagem do Evangelho, né, um alerta, uma atenção, olha, as pessoas, os espíritos encarnados, que porventura tenham conseguem já ter esse comportamento de não reclamar perante o sofrimento, pode ser
há indício de que seja, talvez, né, uma expiação já escolhida voluntariamente por aquele ser, conscientemente por aquele ser, para cumprir, para resolver alguma situação, né, adiantar essa solução. Pode ser. Fala aqui, é uma prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso moral. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita senão quando são puros. Toda marcha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que sejam purificados. Isso aqui, esse parágrafo, né, muito forte. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Então, enquanto nós não tivermos atingidos a perfeição moral, né, elevarmos realmente para o amor puro, a gente ainda não vai conhecer a felicidade sublime, perfeita, permanente. Por isso que a gente fala aqui na Terra, na felicidade é etapas, é fases, são pedacinhos. A gente sempre fala isso. O que é felicidade? São momentos. A gente fala isso. Não existe felicidade permanente, eterna. Existem momentos felizes. Mas aqui, para nós, nesse planeta. Porque em algum lugar deve ter um lugar bem distante, né? Outro céu, outro sol, outro mar. Aí fala a poesia já sobre isso. E Jesus Cristo também fala para a gente, falava e fala ainda, sempre, em todas as suas mensagens. Ele fala assim, para finalizar, ele coloca: é nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo e a enfermidade. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser energético, ou enérgico, desculpa. Aquele, pois, que sofre muito, deve-se dizer que tem muito a expiar, a se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Então, ele finaliza com essas palavras, que quanto mais a gente vê um irmão, né, um espírito aqui na Terra, passando por sofrimentos atrozes, lutas, doenças, provações, com certeza ele já está espiando anos-luz à nossa frente. Porque quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele que, aquele que sofre muito, deve dizer-se que muito tem a expiar, mas também deve se alegrar, regozijar-se de logo ser curado. Como? Pela sua resignação, pela sua capacidade de passar por aquilo com a cabeça erguida,
ou seja, com fé, sem se deixar abater mentalmente pelo desespero, pela loucura, pela idiopatia, pelo sofrimento, tomando cada vez mais consciência de que se está passando por aquilo é por alguma razão. Então, trabalhar o perdão, pedir o perdão por coisas que praticou e não se lembra, agradecer e pedir força a Deus para conseguir vencer aquilo, né, de uma forma mais rápida possível, de uma forma mais proveitosa, tirando o aprendizado que ele precisa, que a gente precisa, né? E principalmente aquele já conhecido, né, conhecido ditado, que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Então, passar por algo, todos nós vamos passar, não tem jeito.